Então, bom dia, live from Lisbon. Como já percebeu, esta semana andamos a correr várias zonas de Lisboa para tentar variar um bocado o cenário. Bem, enquanto eu espero que quem está desse lado me diga se está tudo bem com a imagem e som, antes de prosseguir com a Cor do Dinheiro, edição diária, do dia 4, João Matos, polegar para cima, do dia 4 do ano da graça 2018. Olha, temos aqui um porradão de histórias para falar hoje e eu peço desculpa pelo utilizar a palavra porradão, mas é mesmo isso. Portanto, vamos lá, a agenda, que é para ver se nós não exageramos nisto. Primeiro ponto, olha, eu vou mudar uma das coisas que tenho aqui, que é o custo de espaços sociais, vou guardar isso para amanhã, e vou substituir por uma história que tem a ver com a saúde. O Ministro da Saúde anunciou que uma parte de doentes com certas patologias e em certos estádios de desenvolvimento destas patologias poderão ir para casa. Olha, eu, como disse já várias vezes aqui, eu gosto muito do Ministro da Saúde e acho que, como tenho criticado muito o que tem sido feito nos últimos tempos, aproveito para dizer que esta medida está inteiramente correta. É uma forma até de evitar mais problemas para as pessoas que, em vez de estar em casa, iam estar nos hospitais. E como sabes, os hospitais são uma fonte de tudo, inclusive de infecções, que alguma vez acabam em morte. Acho a medida muito boa, mas vai depender de certas coisas, que é, nomeadamente, da existência de médicos suficientes, que as pessoas depois têm que ser visitadas em casa, ou seja, quem está doente e está em casa vai ter que ser visitado e, portanto, não sei se o Sistema Nacional de Saúde tem os recursos suficientes para isso. E como você sabe, é useiro e vezeiro em certos governos, nomeadamente neste, anunciar medidas que depois não têm tradução prática. E, portanto, vamos ver, esse aquele elogio que eu estou a fazer agora, não vou arrepender dele daqui por uns meses. Bom, ainda no período da ordem do dia, como eu disse, vou deixar a questão do custo de espaços sociais para amanhã ou para outro dia, mas vou-lhe mostrar aqui uma manchete, exatamente, não é salvo erro, é mesmo, é do Público de ontem, porque eu vou voltar a este assunto amanhã, que tem a ver com reformados da banca que custam 500 milhões por ano ao Estado. Eu falei muito sobre isto quando estas coisas foram feitas. Inclusive, algumas foram feitas por governos de direita. Fofinhos, batam palmas. E, portanto, amanhã vou voltar a este assunto. É um crime o que se andou a fazer nos últimos anos em matéria de sistema de pensões, como você vai ver a partir desta história. Bom, então, terceiro ponto do período da ordem do dia tem a ver com a Itália. Eu tinha prometido falar do assunto porque aquela malta em Itália qualificou a Comissão Europeia de terrorista financeiro. Aliás, disse que a Comissão Europeia gostava de fazer é terrorismo financeiro. E porquê? Jean-Claude Juncker revisou na semana passada que a crise, se a Itália não tiver cuidado com as suas finanças públicas, aquilo pode originar uma crise pior do que a grega. Ora, eu acho que ele tem toda a razão. Repare, a quantidade de dívida pública portuguesa, espanhola e grega, toda junta, não chega àquilo que é a quantidade de dívida pública italiana no mercado. E, portanto, se os italianos de um dia para o outro começam a deficitar orçamentos ao ponto de suscitar junto dos investidores dúvidas sobre a sua capacidade para honrar compromissos, bom, imagino o que é alguém despejar no mercado 3 mil milhões de dívida italiana de um momento para o outro, não é? E, portanto, são questões sérias. E, portanto, o Sr. Juncker, que de vez em quando se arma é socialista, tem toda a razão nesse aspecto. E porquê é que isto aconteceu? Porque o governo italiano tinha-se comprometido a cumprir um déficit de 2% e agora já está a dizer que vai ser 2,4%. Ora bem, isto é um problema, e é um problema sério. E qual é o problema aqui? É que quem está deste lado dos investidores diz assim, bem, espera aí, estes indivíduos estão a brincar com o fogo. E, portanto, de um dia para o outro, a gente fica sem dinheiro, porque eles vão dizer que não pagam. Bom, é sempre um susto nos mercados. Bem, você perguntará, vai ser mesmo assim? Não sei, mas eu acho que não. O que nós estamos aqui provavelmente é perante mais um de Tsipras, não é? Que diz que vai fazer, acontecer e o diabo 4 e depois na volta faz tudo aquilo que tem que se fazer, inclusive as reformas pesadas como corte de pensões, que era uma coisa que o Sr. Tsipras disse que não ia fazer na Grécia. E portanto, isto pode correr bem, mas pode correr mal também. E pode ter implicações sérias para Portugal, como vamos ver a seguir. Bem, primeiro ponto da conversa, gostava de começar por lembrar uma coisa, é que o Governo está a mentir à função pública, mas literalmente a mentir com quantos dentes tem na boca. E porquê? Se você for orçamento de 2018, a história está no meu jornal, no Jornal de Negócios, está muito bem contada pela minha colega, para não cometer erros, Catarina Almeida Pereira. Isto é assim, se você for ao orçamento de 2018, o Governo disse que ia começar a desbloquear carreiras em 2018. E que, para não me enganar, até vou dizer os números, que é para você ficar com a ideia absolutamente correta. Bom, então a ideia era esta. Desculpe lá.
Os funcionários a progredir em 2019, dizia-se no orçamento de 2018, começariam a receber 50% da sua progressão a partir de janeiro. Depois, 75% em maio de 2019 e tudo em dezembro. E o que é que o Governo entregou aos sindicatos esta semana? Uma proposta que prevê que, afinal, esta progressão será paga em 4 fases. 25% em janeiro de 2019, 50% em setembro, 75% em maio de 2020 e 100% em dezembro de 2020. Ou seja, o que é que o Governo está a fazer? Prometeu que ia desbloquear carreiras já a partir do próximo ano. E prometeu que ficaria tudo pago, começaria a ser tudo pago em 2019. E agora está a dizer, não é bem assim. Isto, dois dos pagamentos vão só ser feitos em 2020. Ou seja, é o Governo a prometer aumentos agora, a adoçar a boca à malta e depois chuta o problema para a legislatura seguinte, para o ano 2020. Olha, há 2 problemas no meio disto. Em primeiro lugar, a economia está a desacelerar e vai desacelerar ainda mais. E vai desacelerar em 2019 e 2020. Bom, você o que está a fazer é, para fazer um brilharete em ano de eleições, quer dizer, vou aumentar isto não sei das quantas, eu prometo desbloquear carreiras, mas depois só pago parte daquilo na próxima legislatura. Primeiro, está a chutar dificuldades, compromissos financeiros para anos difíceis, onde o crescimento e a avanço económico vai ser menor e, portanto, a receita fiscal vai crescer menos, não é? Você pode dizer, está bem, isso não sabe. Pois, mas nós temos de ser precavidos, não é? Por isso é que servem previsões. Se correr bem, ainda bem. Agora, se correr mal, é um sarilho. E, portanto, o Governo não devia dar a fazer isto. Em segundo lugar, isto é, com papas e bolos, se enganam os tolos, não é? E neste caso só se vai ser enganado quem é tolo. E eu agora quero ver os sindicatos da função pública e aquela malta da CGTP, que se faz sempre com manifes e ameaças e não sei das quantas, vai fazer alguma coisa por isto. Isto é uma vergonha. Repare, eu não estou a dizer que os aumentos deviam ser feitos. Agora, se o Governo prometeu, tem de cumprir. Não pode estar aqui a fazer, é figura, a dizer que vai ser agora, afinal já não é agora, é depois. E mais, como você já sabe, o Dr. Mário Centeno vai fugir em 2020, não é? Vai expirar daqui para fora. Vai deixar de ser Ministro das Finanças. Portanto, o problema que houver vai ser chutado para o próximo Ministro das Finanças. Portanto, está a ver como é que se faz política? É desta maneira. Bom, vamos lá para o segundo ponto. A gente está cheio de moscas, como já percebeu, não é? Aliás, é o Estado de Lisboa, é baratas, ratos e moscas. Bom, Itália. Dizia eu há bocadinho, para países como Portugal e Itália, pode ser um problema? Pode. E pode ser um problema porquê? Porque, como você já percebeu, nós não reduzimos a dívida pública. Andamos aqui a fazer umas cosquitas, baixa aqui um bocadinho, depois sobe, eu expliquei isso ontem, depois volta a descer e não sei o quê, e depois você pega nas reservas que já tinha e amortiza e depois diz, fizemos um brilharete, nós já reduzimos a dívida pública, não reduziu nada. E a verdade é que os mercados, se houver um problema qualquer com a Itália, há 2 ou 3 países cujo contágio vai ser imediato. Olha, vai ser Portugal, há de ser a Grécia, e eu suspeito que vai ser a Espanha, porque aquele rapaz que lá está tem tudo menos juízo. E, portanto, vamos deixar os outros de lado. O que é que nos deve preocupar soberanamente? Olha, por exemplo, a dívida italiana nos bancos portugueses. Havia para aí um artigo, eu já não me lembro onde é que vi esta semana, que eu acho que não está muito longe da realidade, que diz que os bancos portugueses têm no seu balanço cerca de 1.900 milhões de euros de dívida italiana. Imagine só se acontece um sarilho com a dívida italiana. Bom, recorda-se de nós temos falado na semana passada, naquela entrevista de Vítor Bento, que conhece muito bem a banca, e quando o jornalista lhe perguntou assim, olha, você acha que os bancos portugueses estão preparados para a nova crise? E ele diz, depende da crise. E é verdade. Esta semana fiz a pergunta ao presidente da APB, a Engenheiro Faria de Oliveira, a Associação Portuguesa de Bancos. Fiz a mesma pergunta. E ele diz a mesma coisa, de forma sincera. Eu conheço-o há muitos anos, tenho respeito por ele, acho que ele, de vez em quando, devia ser um bocadinho mais assertivo em certas coisas, mas ele diz de forma sincera, pois, depende da dimensão da crise. Ora, aqui é que está o catch. É que a dimensão de uma crise provocada por Itália não é a mesma coisa que a dimensão de uma crise provocada pela Grécia. E, portanto, Portugal estará na primeira linha de fogo. Ou seja, já percebeu porque é que eu critico muito o Governo? Porque numa conjuntura de todos os astros alinhados, assim como faz o meu filho, não é? Até hoje não foi capaz de pôr a dívida pública abaixo de 110% do produto interno bruto. Ou seja, nós corremos o risco de entrar numa recessão ou entrar num período de desaceleração económica prolongada e acentuada, nomeadamente por efeito exterior, mas sem ter a casa arrumada, sem ter a casa em ordem. É como você pegar no lixo e tirar para baixo do tapete, que é aquilo que tem estado a ser feito. E, portanto, o problema da Itália é um problema sério para Portugal. Mas eu já vou voltar à Itália daqui a bocadinho, porque há uma entrevista no Público de hoje do deputado Paulo Trigo Pereira, deputado do PS, onde ele diz várias coisas. E eu já vou, deixe-me lá ver em que ponto é que isto está. Exatamente, é o ponto seguinte. Paulo Trigo Pereira diz coisas interessantes e coisas muito pouco interessantes. A coisa interessante que diz é, há 2 Mários Centenos.
é o Presidente do Eurogrupo e o Ministro das Finanças. E o jornalista pergunta, é possível conciliar? É. Bom, é verdade que é possível conciliar, nós temos visto isso, não é? Mário Centeno diz que não há austeridade aqui, como você sabe, não é? Mas depois prega a austeridade na Grécia e elogia o programa de austeridade grego, que foi inclusive mais grave ou mais duro do programa financeiro português, como você sabe. Já falámos disso aqui, como se recorda, há cerca de 2 ou 3 semanas. Mas há aqui outro problema, que é Mário Centeno continua a dizer que é preciso cumprir os tratados orçamentais noutros países e em Portugal faz-se de novas. Bom, eu tenho opinião completamente contrária de Paulo Trigo Pereira. Não pode haver o Mário Centeno europeu e o Mário Centeno Presidente do Eurogrupo e o Mário Centeno Ministro das Finanças português. Não pode haver. Isso é uma estupidez. Quer dizer que nós teríamos de ter políticas diferentes em Portugal do resto da Europa. Políticas financeiras, ou seja, orçamentais. Ora, isso não existe. E era bom que em Portugal nós começássemos a fazer pedagogia junto do português comum para ele perceber isso. Porque senão estamos a mentir. No dia em que for preciso dizer assim, afinal nós não podemos fugir daquilo, o leitor comum vai dizer, o cidadão comum vai dizer assim, então andaram a mentir. Não é? E esse é que é o problema. Portanto, em minha opinião, não pode haver um Ministro das Finanças português e um Presidente do Eurogrupo. Não faz o mais pequeno sentido. Bem, mas vamos à segunda parte, que é a mais grave de todas, que eu acho que isto é um disparate incrível, inclusive num professor de finanças, catedrático, do ISEG, ainda para mais, que não é uma escola qualquer. Quando ele diz assim, este caso italiano até pode dar jeito a Portugal. E diz porquê. Olha, imagine, você acha que a Comissão Europeia vai obrigar a Itália a fazer o que quer? Eu acho que devia. E depois dá a entender, quando os países são grandes, fazem aquilo que querem. Ora, isto é uma coisa inacreditável vindo no académico. Isto é defender a impunidade. Não pode ser. Bom, mas vamos a outro problema daquilo que ele diz. Que ele diz que é benéfico para Portugal. A sério. E depois explica porquê. Quando eles vierem chatear Portugal, Portugal pode dizer assim, olha, então vocês há que eles deixam passar e a nós não. Deputado Paulo Trigo Pereira, professor Paulo Trigo Pereira, então isto é argumento que se apresente. Eu vou-lhe explicar porque é que isto é uma estupidez incrível. Mas é mesmo uma estupidez. Porquê? Porque esse tipo de argumento é o tipo de argumento da criança, que diz assim, olha, tu deixaste aquele fazer aquele disparate, agora não deixas fazer em mim. Quer dizer, o que é isto? É a escola primária? E qual é o problema com este argumento? É que os mercados estão-se a marimbar para isso. Os investidores estão-se a marimbar para o facto de dizer, olha, aquilo fez, eu também quero fazer. Os investidores vão despejar dívida pública portuguesa. E nesse dia, deputado Paulo Trigo Pereira, as taxas de juros, está a perceber. E, portanto, faz-me impressão como é que um especialista em finanças públicas vem defender uma coisa destas. Isto é negativo para Portugal. Ponto final. Não há ponta para onde se pegue. E porquê? Porque nós temos uma dívida pública de 125% do produto interno bruto. E, portanto, quando começarmos a fazer disparates, nós vamos logo levar por tabela. Quando a Itália fizer aquilo, eles viram-se para nós. Portanto, não sei onde é que está a positividade desta atitude da Itália para Portugal. Mas pronto, olha, quando eu costumo dizer, quando os economistas viram políticos, normalmente é isso que acontece. As teses são as coisas mais esquisitas que há. Bem, quase 700 pessoas a ver em direto, muito bem. Vamos então para o quarto ponto. Frase da semana, do Dr. António Saraiva, Presidente da CIP, sobre a Web Summit em Portugal para 10 anos. Eu já lá vou dar isto daqui a bocadinho. Diz ele assim, estamos em tempo eleitoral. É preciso show off. Bingo. Você viu ontem o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, mais aquele pândigo do Paddy Cosgrave, fazendo um grande alarido. O outro até disse, devia estar maluco, já foi a pior decisão que tomei na vida e tal. Bem, o Paddy Cosgrave é um marketeer. E, portanto, está aqui a fazer a sua bajulação própria de Portugal. E, portanto, os 11 milhões de euros que ele recebe por ano para ter aqui o Web Summit, uma maravilha, dá para pagar tudo e mais alguma coisa, dá para ele ser bilionário daqui a uns anos, não é? E, portanto, ele, inclusive, pode um dia, eu sei que há uma cláusula que diz, se você sair antes dos 10 anos, depois paga 345 milhões de euros, não sei o quê. Mas também, olha, ele está-se marimbando para isso, no dia em que tiver que sair, alguém lhe vai oferecer mais dinheiro e ele paga aquilo facilmente. Portanto, de marketeers estou eu cansado, estou eu farto. Sobretudo deste tipo de marketeers. Agora, o que me interessa não é isto. O que me interessa é este pormenor do Dr. António Saraiva. É que há muita coisa que se diz sobre tudo isto. Já percebeu? Tudo isto aqui tem a ver com o momento eleitoral. Portugal tem que fazer este show-off, o Governo tem que fazer este show-off, dizer que sim, já viram. Bom, depois esquece de outros problemas, não é? Aqueles que eu contei aqui ontem, que é, nós mentimos sistematicamente aos investidores estrangeiros, dizemos que fazemos isto e aquilo e não sei o quê, depois em 6 meses estamos a fazer uma coisa completamente diferente. Mas além disso, aliás, eu hoje no Jornal de Negócios deixei uma carta aberta aos Web Summiteers, né? Quer dizer assim, atenção, veja lá, prometem-lhe mundos e fundos, depois fazem outra coisa completamente diferente. Bom, mas a questão até vai para além disto.
E vai para além disto porquê? Porque é preciso questionar. Uma das coisas que deve questionar, e é o ponto seguinte, é que normalmente quando se fala da Web Summit em Portugal, tem-se o hábito de dizer que isto gera um retorno de 3 mil milhões de euros para Portugal. Pá, eu vou-lhe jurar uma coisa. Se me provarem os 3 mil milhões de euros, eu juro que lhes dou uns abrações, umas palmadas nas costas. Ao António Costa, ao Fernando Medina, ao Ministro das Finanças, a todos. Dou-lhes um abração e digo assim, meu caro, venha de cá esses ossos. Vocês estão de parabéns. Porque tomara eu que um evento gere em Portugal um retorno de 3 mil milhões de euros. Eu, como português, só posso ficar feliz com isso. Mas espera aí, como eu não sou propriamente crédulo e como eu não gosto muito de venda de banha da cobra, costumo pedir nestas alturas que me digam assim, mostra-me lá os números, caramba. Ou seja, convence-me, eu quero ser convencido, estás a perceber? Eu quero ser convencido, pá. Mas mostra-me os números e convence-me, se faz favor. Não mandes a toardas para o ar. Isso é o mínimo que eu posso pedir como analista. Porque se me disserem assim, sem mais nem menos, olha, 3 mil milhões de euros, encantado da vida. Caramba, mas vamos lá aos números e aos detalhes que é para perceber se isto bate certo. Até agora não vi ninguém fazer isto. Aliás, é um dos argumentos do António Saraiva, precisamente na entrevista, eu julgo que é o observador que ele dá. E, portanto, vale a pena refletir sobre isto. E, sobretudo, não deixar que os governos andem para aí a fazer eleitoralismo com o nosso dinheiro. Sim, porque os 11 milhões de euros saem do nosso bolso. E já agora, uma outra coisa que eu ouvi ontem o Dr. Fernando Medina dizer. Nós vamos aumentar a fila de Lisboa. Como sabe, uma das coisas que vai acontecer é duplicar o espaço da fila lá no Parque das Nações. Bem, eu acho muito bem. Mas é se depois houver ocupação para aquilo. Ou seja, não quero é que se esteja a fazer coisas como, sei lá, aquelas obras faraónicas, está a ver, que por causa de um evento se aumenta tudo. Lembra-se do Euro 2004? Há 3 ou 4 Estados às moscas, não há? Que são pagos pelo contribuinte, ou pela escala, mas pelo orçamento do Estado, não é? Está a ver? Portanto, acho bem que se aumente, mas eu espero é que haja depois consequência. Ou seja, sequência, perdão, não é consequência. Que aquilo esteja cheio, que é para depois não estarem a dizer, olha, fecha aí metade, que isto agora só vale enquanto houver a Web Summit. Está a perceber? Portanto, convém estar atento a estas brincadeiras. Eu compreendo que é momento de fazer eleitoralismo e democrático, mas olha, não gosto muito que façam eleitoralismo com base nos meus impostos. Bem, este era o ponto 5º, o ponto 6 e o ponto 7 vão ser corridos rapidamente, que é para a gente não exagerar no tempo de hoje. Ponto 6 diz assim, afinal, mais 700 pessoas a verem direto, muito obrigado, apoio à cor do dinheiro. Afinal, cada funcionário público vai receber 10 euros em 2019. Lembra-se daquele dinheiro que eu dizia que o Governo tinha, eu não, e os jornais em geral, tinha já destinado para fazer aumentos à função pública em 2019, em valor absoluto? Dissemos aqui ontem que podia dar 5 euros por cada funcionário público. Afinal, não vão ser 5, vão ser 10. Mas sabe o que é que vai acontecer? É que, segundo os jornais, esses 10 euros vão ser divididos e, portanto, são para todos. Portanto, o Manuel, que é mau funcionário, vai receber 10 euros. E o Joaquim, que é um excelente funcionário, vai receber 10 euros. E, portanto, o que eu estou a dizer ao Joaquim é, não te chateies, pá. No próximo ano, podes ser um calaceiro dos diabos, não é? Um tangas de primeira e um péssimo trabalhador, até faltar ao trabalho, que eu vou-te dar 10 euros. Está a perceber? Portanto, nós estamos a encorajar, é um bom funcionário a ser um mau funcionário no ano seguinte. Eu acho que este governo não percebeu nada com os disparates da Troika, que foi cortar a direito na administração pública. Não faz sentido. Se nós temos que cortar, temos que selecionar. O problema é que depois ninguém os tem no sítio para fazer estas coisas. Está a perceber? Então, se o governo agora fosse pagar isto com base em avaliação das pessoas, com base em métricas, não pagaria 10 euros a todos, pagaria 0 a uns, 5 a outros, 15 a outros e 20 a outros. Está a perceber? Só que já imaginou o charilho que era na administração pública avaliar as pessoas e depois fazer isto? Os chefes não querem, o governo não quer, é impopular. E, entretanto, vamos encorajando a mediocridade. Bom, e o último ponto de hoje eu guardei. Como você guardei, porque faz-me uma impressão desgraçada quando as pessoas começam a dizer assim, vocês adoram pôr funcionários públicos contra os outros e não sei das coisas. Bem, então eu vou-lhe dizer que nesta proposta que o governo entregou aos sindicatos, já se sabe que na negociação entre o PCP, o Bloco de Esquerda e o próprio PS e o governo, há uma proposta que está em cima da mesa. Olha, passar o salário mínimo de quem trabalha na administração pública para 635 euros. Bem, como você sabe, em 2019 vai-se passar o salário mínimo em geral para 600 euros. Qual é a primeira pergunta que me ocorre? Então,
ou meus amigos que passam a vida a dizer que a gente divide as sociedades entre maus e bons e diz que os funcionários públicos são maus, os outros é que são bons e não sei das coisas. Expliquem-me lá qual é o critério disto. Ou seja, espera aí, eu não estou a dizer se não se deve ter salários mais altos, a questão não é essa. Primeiro ponto, como sabe, eu sou defensor de salários mais elevados se houver mais produtividade. Senão, você está a distribuir o que não queria. Mas aqui o problema não é este. O problema é que nós estamos a acentuar o fosso entre quem trabalha para o Estado e os outros. Vocês já sabem que o salário mínimo em Portugal é mais elevado no Estado o salário médio, perdão, é mais elevado no Estado do que é no setor privado. Ora, se já tem esse desequilíbrio, você vai criar mais um. Ou seja, vai dizer às pessoas que não lhes aumenta o salário mínimo para mais de 600 euros, mas ao mesmo tempo está a aumentar no Estado, com a agravante desses aumentos serem pagos pelo contribuinte. Está a ver o problema? É isto que os sindicatos defendem. Isto vai ser proposto pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelos sindicatos. Ora, a esquerda, que devia estar mais preocupada com este nivelamento daquilo que é, o nível salarial em Portugal, passa a redundância, é a primeira a agravar e a propor coisas que agravam este estado de coisas. Faz sentido? É óbvio que não faz sentido. Mas isto é Portugal, está a perceber? Isto é o país em que você vive. Está a ver a dificuldade que é mudar estas marmeladas? Bom, está a ver porque é que a gente faz a cor do dinheiro? É por causa disto. É apenas com preocupação de serviço público. Bom, eu já cheguei ao fim da conversa de hoje. Não quero chatear mais. Amanhã é feriado, mas eu estarei aqui de manhã às 8 da manhã. Como sabe, nós não temos feriados. A economia está sempre a trabalhar, nomeadamente quando não são feriados internacionais. Quando são feriados apenas nacionais. E, portanto, amanhã estarei aqui, se você me quiser aturar. Bom, para o final, só lhe vou pedir um favor. Coloquem um gosto e faça partilha nas redes sociais. A menos que não seja por esta razão. Você ouve aqui coisas que não ouve noutros sítios. Obrigado, com licença e até amanhã às 8 da manhã.